Olá pessoal, vamos para mais um exercício aqui com relação aos gases perfeitos, tá? E só relembrando novamente, tá? Que é sempre importante ao ler um enunciado, né? Tá destacando as informações, tá? Então vamos aqui para o exercício. Então, V3. O volume de um gás ideal duplica quando sua pressão reduz a 20%. Então, já sei que o volume aqui, ideal, ele duplicou, tá? Então, ele estava com, vamos supor, V1 e o V2 ficou duas vezes V1. Então, ele duplicou o volume. E quando sua pressão foi reduzido para 20% do valor inicial, tá? Então, já sei que ele foi reduzido, tá? Então ele vai diminuir com o valor inicial, tá? Então essa aqui é a pressão, tá? Sendo que a temperatura inicial é quanto? 200 Kelvin. Então sendo 200 Kelvin a temperatura inicial. Então ele quer saber quem aqui é a questão. Então dessa massa determina a temperatura final, tá? Então vamos colocar agora nossas informações, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que ele disse o quê? Que o volume foi duplicado. Quer dizer o quê? Que o volume 2 ele foi duplicado. Então, tem duas vezes o volume do 1. E a sua pressão, quer dizer, a pressão 2 ele teve 20% da inicial. Então, a inicial não é P1, então ele foi reduzido, perdão, ele foi reduzido, né? Ó, foi reduzido 20%, então menos 20%. 20% ele é o quê? É 20 dividido por 100 de quem? De P1, tá? Organizando essa parte aqui, eu posso cancelar 0 com 0, né? E também posso dividir isso aqui por 2, né? Ó, que são par. Então, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá quanto? 5. Então, organizando aqui essa parte aqui, vai ficar como? Vai ficar que a pressão vai ser o quê? Vou colocar aqui, vai ser o P1 menos 1 quinto de P1, tá? Organizando isso daqui, o que eu faço? Só para lembrar, né? O 5 por ser um denominador, aqui ó, ele passa aqui ó, multiplicando esse numerador. Então 5 vezes P1 dá 5P1 menos 1. Então 5 menos 1 dá igual a 4, tá? Então isso aqui vai ficar igual a 4P1 dividido por 5, tá? Opa, vou organizar esse 5 aqui. Vou apagar aqui e fazer novamente. Tá? Então é 4 dividido por 5, tá? Aqui, ó. 4 dividido por 5. Esse aqui é o P2, tá? E ele deu também a temperatura inicial. Que é qual a temperatura inicial? 200 Kelvin. 200 Kelvin. Tá? Ele quer saber quanto vale, né? Quanto vale essa temperatura final, tá? Então, quer saber a temperatura 2, tá? Que é a temperatura inicial, que é 1, e a temperatura 2, ele não sabe. Então, qual é a nossa fórmula? Então, é P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, P1 e V1 são iniciais, né? Então, ele não deu essa informação, a gente vai manter ele. Ele só deu praticamente quem? A pressão final e o volume final, só que todos relacionados ao 1, né? Então, vamos substituir. Então, essa primeira parte nós vamos manter, que é o P1 vezes V1, só que apenas o T1 que vale quanto? Que vale 200. Então, o T1 vale 200. Então, vamos substituir aqui. 200. Isso igual a quem? Quem é P2? P2, nós vimos que P2 aqui, ó, vai ser o quê? 4 quintos de P1, tá?
Lembrando também, caso vocês também queiram dividir, tá? Esse 4/5 também dá, pode ser também, tá? Isso aqui vai ser 0,8 P1, tá? Então, se quiser manter esse 0,8 P1, tá? Vamos colocar aqui, 0,8 P1 vezes quem é o volume 2? O volume 2 é esse aqui, ó, né? Que é 2 vezes o 1, o volume 2. Então, vamos substituir aqui. Então, como é que fica? 2 vezes V1. E isso dividido por quem? Por T2, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nem dá para simplificar essas letras, não é? Ó? Porque eu tenho um P1 aqui e tem P1 bem aqui. Eu tenho o V1 aqui e também tenho o V1 bem aqui. Então, nós podemos fazer isso, né? Tá? Simplificando. Então, isso aqui vai ficar quanto? 1, aqui 1 e aqui também 1. Então, organizando isso daqui, vai ficar 1 sobre 200 igual a quanto? 0,8 vezes 1 é 0,8, né? Ó, 0,8 vezes 1, 0,8 vezes 2, 1,6 vezes 1, 1,6. Então, isso aqui vai ficar 1,6. Dividido por quem? Por T2. Como a questão quer saber a temperatura 2, né? Ó, então, o 2 vai multiplicar com 1, né? Multiplicar o meio pelos extremos. Então, multiplicando aqui. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Vai ficar T2 vezes 1 dá T2. E o 200 vai multiplicar o 1,6. Então, vai ficar que o T2 igual a quanto? 200 vezes 1,6 vai dar 320 Kelvin. Tá? Então, chegamos aqui já na nossa resposta da temperatura final.